Nós combinamos, através do grupo de WhatsApp, que esta semana nós iríamos falar sobre carótidas. E é o que nós vamos falar sobre carótidas hoje à noite. De como localizar as carótidas através do mapa irídeo. Mas na preparação desse nosso encontro, eu encontrei estes fatores, porque as carótidas estão ligadas diretamente ao AVC. E olha a importância que se tem e a quantidade de pessoas que sofrem ou sofrerão destas patologias. A cada 6 segundos, o AVC mata alguém. A cada outro segundo, o AVC ataca uma pessoa. 15 milhões de pessoas têm um AVC a cada ano. 6 milhões destas sobrevivem. 1 em cada 6 pessoas no mundo terá um AVC em sua vida. A primeira pergunta que eu faço é: será possível, através da íris, identificar, prevenir e até mesmo tratar um AVC? O que dizem as medicinas no geral? Semana anterior, tratamos em relação à insônia, que parece uma patologia simples, mas que faz um verdadeiro estrago na vida das pessoas. Está também correlacionado com o estresse, e pessoas que sofrem de insônia têm uma tendência maior a desenvolver a parte dos problemas de carótida e do AVC. O AVC é uma falta de oxigenação e de sangue no cérebro. Mas como é possível bloquear esse sangue? O que acontece com as artérias? Mas antes disso, como está aqui, nós estamos observando o AVC é um acidente vascular cerebral, que pode ser isquêmico ou hemorrágico. Carótidas cerebrais. São as artérias carótidas que nutrem o encéfalo e que fazem a distribuição do sangue arterial para o mesmo. É uma rede, em caso de obstrução de uma ou colaterais, tentam suprir a falta de oxigênio. O cérebro é muito sensível ao oxigênio e se ocorrer uma obstrução total do sangue arterial carótido, por 3 a 5 minutos, já ocorrem danos irreversíveis. A circulação recebe mais ou menos 750 ml de sangue do cérebro por minuto. O cérebro não armazena nutrientes. Eles só se encontram neurônios que realizam sinapses e ocorre irrigação sanguínea com oxigênio e drenam o carbono. É interessante isso. O cérebro não armazena nutrientes, mas se nutre de nutrientes e de oxigênio através do sangue. Nós vamos observar mais abaixo que o sangue, essa matéria tão importante, deve estar limpa e fino, como determinados médicos falam. Então a carótida é essa área lateral que você tem entre a região da laringe, faringe, amígdala, tireoide e paratireoide. Ok? Sintam-se à vontade para comentarem o que vocês quiserem. Quais são os sintomas de carótidas obstruídas? Os sintomas podem, olha aqui que surpresa, não existirem e depende da área que vão afetar o cérebro, causado pela falta de irrigação. Pode se manifestar muitas vezes com perturbações visuais, paralisias transitórias ou definitivas, tonteiras. Esse final de semana eu estava em Canoas, num encontro maravilhoso, destaco aqui, da Angel Life, com o curso primeiro nível para microciometistas irídeos flor de íris. E num dos intervalos eu subi ao apartamento que eu estava, desci e tinha uma senhora que estava fazendo a limpeza do salão. E ela falou para mim assim: olha, eu estou com uma tontura que parece que eu bebi muito. Principalmente tonturas. As pessoas muitas vezes não dão importância a pequenas tonturas.
Observe essas pessoas. Desmaios, ausências, dormências nas mãos, dormências nas pernas, principalmente da altura da panturrilha, problemas na fala e até o coma. Vale lembrar que o lado direito do cérebro controla os movimentos e sensações do lado esquerdo do corpo e vice-versa. Como aparece a obstrução de artérias? A obstrução das carótidas, artérias maiores, em geral é lenta e progressiva, começando com um acúmulo localizado de uma mistura de cálcio, gorduras e células sanguíneas que formam a placa de ateroma. Esta placa obstrui gradativamente a passagem do sangue e pode desprender pequenos fragmentos para a circulação cerebral, causando os sintomas citados. Vou fazer uma paradinha aqui junto para vocês, até vou ligar a câmera aqui novamente. Muitas vezes eu gosto de falar olhando para vocês. Todo o princípio da naturopatia e da microsemiótica irídea, que é derivação da naturopatia, se baseia para manter a saúde num corpo físico e mental limpo. Isso já é conhecido desde o tempo de Hipócrates, certo? Que nos diz o seguinte: toda doença surge de um terreno sujo, de um terreno que acumula mucosidade, de um terreno que acumula gordura e que não consegue transitar, levar ou transformar o que o organismo necessita. E todas essas patologias, o pior delas é que elas são silenciosas. Elas não se manifestam com uma dor, e quando manifesta essa dor, já está em estado avançado. Por isso que é muito importante o profissional da área da saúde, quando faz uma análise, observar as ditas doenças silenciosas. Eu não sou cardiologista, eu não trabalho com a área cardiológica, mas a minha profissão e a minha função da saúde me permitem observar e analisar a circulação sanguínea. E, se necessário, se não é da minha área, então sim, vou indicar um profissional que vai atuar nessa área. Mas eu posso atuar de forma preventiva e proativa, desobstrutiva da área circulatória de todo o organismo. Continuando. Quem pode ter a doença? A placa de ateroma que obstrui as carótidas surge com maior frequência em pacientes hipertensos, diabéticos, fumantes e com mau colesterol elevado. Aqueles com angina, história de cirurgia cardíaca e idosos têm o maior risco. Precisamos começar a observar as pessoas acima dos 50 anos. A nossa estrutura, a natureza, era que morremos cedo. Na época de 70, na época de 60 do século passado, um homem de 50 anos era um velho. Atualmente, um homem de 50 anos, de 60 anos, de 70 anos, se considera e pode ser um jovem. Só que muitas partes da natureza não acompanham isso. Esse final de semana, inclusive, falamos muito da diabetes. Inclusive, uma colega tinha perguntado antes de iniciar a aula, uma pessoa que não consegue ou não é possível fazer uma cirurgia. Será que é diabética? Será que é hipertensa? Será que tem outras funções? Então, é necessário limpar o terreno físico e psíquico. O AVC é causa de morte número 1 no Brasil. São mais de 90 mil mortes por ano. Quando não concede um ponto final à existência de alguém, ele se vinga deixando sequelas. A gente brinca que ele é vingativo, né? A pessoa fica imóvel, a pessoa perde a fala, um lado do corpo não se movimenta, ela se torna uma pessoa dependente, sofredora e dispendiosa. É terrível. Só alguém de vocês que estão me assistindo, se tiver um parente, um familiar dentro de casa que está com um derrame, sabe do sofrimento que eu estou falando.
Eu costumo dizer que nem todas as patologias nós conseguimos sentir o que o outro sente, vivenciar o doente com os olhos dele. Mas um familiar, uma família que tem alguém que passou por um AVC, que tem um derrame e sobreviveu, sabe do que eu estou falando e o sofrimento que a pessoa está passando. Então, novamente, eu quero que você verifique essas 10 pistas que anunciam o derrame. Primeiro, pressão alta, cigarro, tabagismo, falta de atividade física. Não existe mais desculpa para não realizarmos atividade física. Precisamos dar tempo a nós mesmos se quisermos viver para servir. Então, a atividade física é de fundamental importância. A atividade física diminui a hipertensão, a atividade física tira o desejo de fumar. Vamos trabalhar e insistir na atividade física dos nossos pacientes. Níveis elevados de proteínas, colesterol e triglicerídeo. Gordura abdominal. Observe a gordura dos seus pacientes. Se é uma gordura abdominal dura, se é uma gordura abdominal frouxa e se a cintura do teu paciente é muito superior a 100 centímetros ou a 1 metro. De repente, precisamos encaminhar esse paciente para alguém. Observe a sua cintura. A cintura grande já é um índice que a pessoa está tendo problema de carótidas e fechamento de artérias. Tudo isso nós vamos observar na íris. Diabetes, que é onde não abre a porta da célula para a entrada da glicose. E a diabetes está muito envolvida com a mágoa. Alimentação desequilibrada. Vocês que começaram a realizar o curso nível 1, o que nós mais falamos nestas aulas? Nutrição. Cada constituição tem uma nutrição adequada. Se você seguir a íris, você vai seguir uma nutrição adequada àquela constituição. E ainda falamos muito sobre parte regional, da onde que a pessoa é e qual alimentação, qual nutrição daquela região é a melhor para a pessoa. Não existe um medicamento, não existe um remédio miraculoso. Existe um conjunto de ação para que a pessoa tenha saúde. E isso é o que nós precisamos levar à nossa comunidade. Doenças do coração, álcool em excesso, estresse e depressão. Nos dias atuais, o estresse e a depressão te tira de uma alimentação equilibrada, te leva ao excesso de álcool, te faz contraturas musculares, aonde você não consegue, em hipótese nenhuma, relaxar. E a doença, quando ela te leva à contratura muscular, ela vai te levar à diminuição da circulação. Não é só o colesterol e triglicérides, mas é o estresse e a depressão. A depressão é uma das maiores dores, são as dores profundas. Manifestações clínicas. Isso é muito importante você conhecer, porque se o teu paciente, nós já vamos observar a íris, mas se o teu paciente chega reclamando de dormência ou relaxamento dos nervos da face, braços e pernas, confusão mental, déficit neurológico, perda de consciência, tá? Muita coisa pode provocar esses sintomas, desde o estresse, depressão e demais situações. Mas você vai observar a tendência clínica de um possível AVC. Diminuição da compreensão da fala, distúrbios visuais ou perda da visão simultânea, perda de coordenação motora, cefaleia intensa e principalmente se ela surgir subitamente, que a pessoa chega a colocar as mãos na cabeça. Dor e rigidez na nuca, não é só febre e não é só dengue, tá? Pela pressão das meninges. Sincope, o que é sincope, né? Ou desmaio, é a perda súbita ou transitória de consciência e, consequentemente, da postura. Eu posso ter um desmaio até mesmo dentro de uma síndrome do pânico, que não é nada a ver com carótidas, mas é preciso pesquisar. E
consequentemente de postura devido à isquemia cerebral transitória. A pessoa perdeu o oxigênio ou sangue cerebral, certo? Está aqui já escrito para vocês. Existe sempre repercussão espontânea da coincidência da sincope. Lesão cerebral, coma e leva à morte. Então, essa daqui é uma imagem onde você pode observar melhor, né? O AVC ocorre quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam o sangue ao cérebro. Quando eu tenho um rompimento de vasos, somente a cirurgia, não é clínica ambulatorial que vai resolver esse problema. Aqui o caso é cirúrgico. E aqui, dentro desse desenho, foi os sintomas que eu acabei de falar agora anteriormente, certo? O que fazer na suspeita de um AVC? Vamos imaginar que você esteja andando na rua, que você esteja passeando, que você esteja num restaurante, almoçando, alguma coisa, e alguém tenha ou passe por um estado de AVC. Qual que é o teu procedimento como profissional da área da saúde? Tá? Isso é muito importante você observar. Alguns colegas falaram em relação ao som, ok? Som normal, som voltou. Observe sempre a ligação do som de vocês, e pode ocorrer de um som faltar por alguns instantes. Som normal. Então, todo mundo ok? Som normal. Então, só recapitulando, o que fazer, né? Se você não está no seu consultório, uma pessoa... Eu já tive um caso de AVC na minha frente do consultório. Uma pessoa passando por uma dor de cabeça súbita e até poucos instantes estava perfeitamente normal. Tá? Mas o que fazer na suspeita ou um caso de AVC na rua? Tá? Isso segundo as indicações e testes do SAMU. Todo mundo conhece o SAMU, um trabalho maravilhoso que fazem para ajudar muitas pessoas. Primeira coisa, imagine que uma pessoa à sua frente comece com um sorriso. Peça para ela dar um sorriso e a boca está torta. Vou repetir, a boca está torta novamente aqui. Depois vou corrigir esse slide novamente. O abraço. Pode levantar os dois braços. A pessoa vai dar um abraço e levanta os dois braços. Você pode pedir quando a pessoa está desmaiada, ou desmaiada não, quando ela está se perdendo, quando ela está tendo uma queda, e fica parada para testar se é um AVC ou não. Peça para ela cantarolar alguma música que ela conhece muito. Né? A pessoa repete, todos nós temos alguma canção, uma música que você canta lá normal, e a pessoa não consegue juntar as palavras e a fala está arrastada. Ele ou ela entende o que você diz ou não entende? Tá? Se você identificar essas partes, urgente, não tome atitude, mesmo você sendo médico, tá? Se você não tiver os equipamentos, você não vai ter o equipamento na rua, no restaurante. Isso aqui é um trabalho que se faz à comunidade. Ao identificar qualquer um desses sinais, ligue SAMU 192 ou vá direto para o hospital. Não perca tempo. Não tente furar os dedos para fazer sangria. Não tente fazer coisas mirabolantes. Nós temos que ter a humildade do que podemos ajudar uma pessoa. E num caso de AVC, o melhor que você pode fazer é chamar SAMU 192 urgente. Tá? Pessoal, eu vou só comentar algo para vocês aqui rapidamente, não passe de 30 segundos. Eu estava em Natal, Rio Grande do Norte, todos sabem que eu gosto muito dessa cidade, num restaurante. Tá? Um dia que vocês forem a Natal, o Dunas, um restaurante bom. E uma pessoa passou mal e tinha uma outra pessoa lá, que eu acho que era terapeuta, e quando ele caiu no chão, estava almoçando, eu observei ele comendo com a boca torta, só observei que todo mundo levantou, e a pessoa caiu, e devia ter um terapeuta lá, alguma coisa, já pulou em cima, que eu já vou resolver, e começou, me traz uma faca que eu vou fazer sangramento, eu dei uma olhada assim de longe, pelo menos com a experiência que eu tenho, e já gritei com o dono do restaurante, o gerente ali, falei assim, 192 urgente, e tomei uma atitude. Sabe? Tirei a terapeuta que queria cortar os dedos do sujeito para fazer sangria e falei, ninguém toca. É para o hospital urgente. E a pessoa teve um AVC. No outro dia, inclusive, fui no hospital para fazer essa visita para a pessoa. Então, nós temos que saber do que temos de limitação. Ok? Isso é muito importante.
nós observarmos. Estão me pedindo para mim só voltar ao slide anterior. Mas eu espero, pessoal, eu sempre falo para vocês, isso aqui são as manifestações clínicas que pediram para eu voltar nesse slide, tá? É muita responsabilidade de uma pessoa que mexe, que trabalha na área da saúde. Ter humildade, reconhecer um fato, um sintoma e saber qual atitude tomar. Eu não estou dizendo que está errado você fazer uma sangria, sabe? Mas você tem condições de resolver isso ou não? Tá? Então, isso aqui já vai te ajudar em muita coisa. Novamente aqui, já passei o que fazer, o teste SAMU, tá? E agora nós vamos entrar na íris. É possível analisar as carótidas através da íris? Sim. Tá? Não, eu não tenho intimidade com sangria. Eu sei que alguns terapeutas dizem que a sangria resolve muita coisa. Eu não vou discordar. Eu não tenho conhecimento profundo para falar sobre essa parte. O que eu quis comentar, ou comentei já, é o seguinte, que cada prática terapêutica, alopática, naturopática ou microsemiótica tem sua hora, seu local e sua função e ação. Não podemos resolver tudo. Agora, se eu consigo identificar uma situação, eu vou saber se eu posso ajudar ou não. E se eu não puder ajudar naquele momento, eu tenho que buscar ajuda o mais rápido possível. Ok? Pessoal, esse aqui é um mapa irídeo de melhor qualidade que se conhece na América. Carta iridológica, né? Do saudoso Bernard Jensen, um dos maiores iridologistas mundiais, que nos deixou muito sobre microsemiótica irídea. Só que é preciso nós observarmos esse dado aqui, ó. Quando é que foi feita a última atualização desse mapa? 1977. São 39 anos, e provavelmente quando ele já estava feito, já se passam dos 40 anos. Temos uma série de órgãos registrados neles e comprovado, mas vocês vão de concordar comigo, respeitando sempre Bernard Jensen, sou fã do saudoso Bernard Jensen, a base do meu trabalho vem de Jensen, tá? Que mudou muita coisa, evoluímos, descobrimos muito, descobrimos novos equipamentos, novos tratamentos e assim sucessivamente. Então é preciso nós sabermos o que evoluiu. Tá? Um fator muito interessante, por exemplo, vou passar aqui, só vou continuar nessa daqui, depois já mostro em português para vocês o mapa. Aqui, ó, nós temos o rim e as adrenais, certo? Mas nós não temos como observar no mapa aonde você tem as vias urinárias. E nós sabemos que se desloca um cálculo do rim, ele pode ficar preso nas vias urinárias. E como saber se está ou não? Não é verdade? Então os mapas precisam ser atualizados. A medicina é atualizada, eu digo atualmente, não é nem mais ano a ano. Dia a dia descobrimos novas situações, como na microsemiótica, iridologia contemporânea, antiga iridologia, tá? Precisamos ter essa humildade. Esse é o mapa de Jensen. Esse é o mapa de Siegfried Riese. Como Jensen está para nós na América, Siegfried Riese está para a Europa. A junção dos dois mapas, tá, faz o quê? Faz um mapa melhor. O mapa de Jensen já traz a parte do coração na área externa e interna, e a área da coluna que tem no Jensen, na parte dos órgãos, foi transferida para a pupila, em volta da pupila que está ligada diretamente ao sistema nervoso central. Ok? Vamos para o próximo. Ó, aqui ele está em português. Esse aqui é o mapa de Jensen, que praticamente todos utilizam. Está na região, na área do Irithmaic, tá? Onde você define a banda do sistema nervoso, aliás, define a pupila,
define a banda do sistema nervoso autônomo, orla a iríade externa, e então você terá uma localização precisa dos órgãos. Provavelmente isso será atualizado também com as carótidas. Aonde nós localizamos as carótidas? Observe essa parte da tireoide. Amígdala, laringe, faringe, cordas vocais e traqueias. Ok? Eu fiz aqui um aumento do mapa para ficar mais fácil para todos observarem. Tem um colega falando que a transmissão está um pouco ruim, não sei como é que está para vocês, às vezes em alguns locais pode ocorrer. Tá? Ok? Então, retornamos. Essa aqui é a área total que nós temos da parte da tireoide, como vocês estão observando no mapa, certo? Laringe, faringe, tá? E as carótidas passam nas laterais, vão até o cérebro. Isso até pouco tempo atrás, até mesmo os cardiologistas não observavam isso nos exames. Ok? Então agora assim, ó, se eu sei aonde está localizado e o mapa da íris me mostra toda a área em volta dela, as carótidas, hoje é confirmado que estão aqui no mapa irídeo. Entre a faringe e a tireoide, entre as cordas vocais e a tireoide. Essa área lateral da tireoide é aonde eu localizo as carótidas. Mesmo sem você ter esse mapa atualizado, hoje você está conhecendo sobre AVC, carótidas e localização no mapa. Então, quando eu utilizo seja o IrisMake ou seja o mapa de forma manual, eu venho nesta região aonde está a tireoide, entre faringe e tireoide, esse espaço em branco, na área superior que eu estou passando o mouse, e na parte inferior eu tenho as carótidas, tanto na íris direita, como essa que nós estamos observando através do mapa, como na área esquerda da íris. É muito importante nós fazermos essas observações, ponto a ponto. Eu tenho observado muitas vezes que nós fazemos o quê? Nos impressionamos muito e queremos resolver o sintoma que o paciente chega falando. Mas o profissional da saúde, ele precisa analisar para saber se os sintomas que o paciente reclama, qual é a causa e onde está localizado, e até mesmo se o sintoma é somente psíquico. Porque eu posso ter uma patologia psíquica, uma patologia física e uma patologia psicossomática. Então, se uma pessoa me reclama de um dos sintomas anteriores que eu falei, desde perda de visão, tonturas, perca de movimento das pernas, muito estresse, depressão, eu vou também observar, além da circulação e área arterial, as carótidas, que ele vai fechar o fluxo sanguíneo para a área superior. E as carótidas estão localizadas nessa área, entre tireoide e faringe, esse espaço que fica vago, e entre as cordas vocais, a parte inferior, e tireoide, nesse espaço que fica vago. Observe que o mapa da íris tem um horário, outro horário, e depois a divisão em ângulos. Observa que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. O sexto ângulo está vago. O quarto, o terceiro ângulo está vago.
Aqui eu tenho a localização da tireoide. Clodoaldo, e qual é o sinal que costuma aparecer nesse espaço vago, que mostra a carótida entupida? Em seguida, eu já tenho separado entre 4 ou 5 íris para nós observarmos, ok? Então, tirando todas essas dúvidas. Mostrei o mapa de Jensen, né? Desde 1977, depois o mapa de Siegfried Riese, o mapa de Jensen, que é o mais utilizado na América. Tá? E eu quero chamar a atenção para vocês, porque muitas pessoas me pedem assim, tem curso do segundo nível, tem curso para crescer mais, né? Eles têm. Hoje quando eu falo assim, está sendo realizado o curso nível 2 de microsemiótica consciencial, onde se trabalha as patologias psicossomáticas e observa como esse mapa já fica mais complexo. Aqui eu estou mostrando o lado da íris esquerda, né? O lado feminino, e junto a esse mapa vai vir todos os órgãos novos também. Então eu tenho uma série de graus, de degraus, e aonde se trabalha o psicossomático, a consciência da pessoa, a genética da pessoa. Então eu preciso aprender começando com o mapa mais simples para chegar no mapa superior. Ok? Na íris direita ou esquerda, a tireoide está sempre localizada na parte nasal. Sim, a tireoide sempre é na área nasal. Tireoide, faringe, laringe, sempre na área nasal. Ok? Continuando, então. Diagnóstico, como é feito atualmente das carótidas. Eu estou colocando muitos colegas, todas as áreas, somos amigos, e aqui podemos observar o seguinte. Um diagnóstico de carótidas obstruídas é feito através de uma avaliação física e neurológica. O toque pode ser necessário quando você tem uma desconfiança, fazer o toque e observar a vibração sanguínea que está passando. Também temos a tomografia computadorizada, né, TC, para distinguir se é isquêmico ou hemorrágico, o que determina o tipo de AVC. Volto a recapitular para vocês. Eu, Clodoaldo Pacheco, em caso de um AVC hemorrágico, é automaticamente para o hospital. Tá? Ressonância magnética, que permitirá também identificar a área cerebral afetada, além das carótidas. A pupila e o fenótipo. Vocês se recordem que eu tenho falado muito sobre isso. Eu tenho certeza que vários professores de microsemiótica, de iridologia contemporânea, têm explicado para vocês que a primeira parte de uma diagnose, de um diagnóstico microsemiótico, é ficar com o seu aparelho parado na íris por no mínimo 20 segundos. Entre 15 e 20 segundos é o ideal. Se for possível, fique 20 segundos, que você vai avaliar dos dois lados, principalmente o ímpus pupilar. E se eu tiver ímpus pupilares diferenciados, eu tenho uma grande tendência ao AVC, porém, determinando a velocidade desse ímpus pupilar alternado entre o lado direito e o lado esquerdo, eu também tenho uma grande possibilidade de estar a caminho do mal de Alzheimer e de Parkinson. A pupila é o único sinal irídeo que te dá um resultado de análise imediata, porque todos os demais sinais eles vão levar um tempo para modificar profundidade e coloração. Sinais irídeos não desaparecem. Sinais irídeos têm uma mudança de coloração e de aprofundamento. Toda vez que você for observar um paciente em acompanhamento, inclusive você pode fazer através de programas de computação, e seja o programa que você utilizar quando você for comprar para a prática clínica, você pergunta, faz comparações de consulta da primeira para a segunda ou para várias análises, mostrando diferenças de melhora, piora ou igual? Se não fazer comparação de análise, não utilize esse tipo de programa. Então, muitos médicos, muitas pessoas
estão utilizando isso também, tá? Não está escrito ainda no mapa, porque o mapa é novo, e eu estava até esperando um tempo para falar isso para vocês, e vocês se recordem que teve muitas perguntas semana passada, tá? Então, eu já adiantei essa nova colocação para vocês. Aqui tem pessoas me perguntando sobre master, sobre outra situação. Vamos ficar na sopa. A sopa é o quê? Carótidas. E o tratamento eu vou dar uma sugestão para vocês mais à frente. Então, pupila e fenótipo. Espero que tenham compreendido bem isso. Testes clínicos que se faz com o movimento das pessoas na sua frente, tá? Levanta o braço, fecha os olhos, abre os braços, caminha 3 passos. Tudo isso é feito dentro do consultório com o teste clínico. Angiografia por TC, que permite a apreciação da oclusão também das artérias, e eletrocardiograma. Ultrassonografia, tá? Então você como microciometista, em alguns casos, eu mesmo solicito mais avaliações, tá? Testes laboratoriais, como o hemograma, que você vai observar leucócitos, né? Glicose, hemorragia e assim sucessivamente. Então aqui estão as formas de diagnosticar. Aqui está a primeira íris que eu estou mostrando para você. Observa o que eu coloquei anteriormente, ó. Região da tireoide, tá? E fiz esses sinais que me mostram a localização das carótidas. É aqui que elas estão. Agora, a colega fez uma pergunta interessante. Quais os sinais que me indicam obstrução de carótida? O primeiro sinal foi o que eu falei anteriormente. O movimento pupilar. Estou pensando aqui porque tem certas coisas que se torna impossível fazer através de um encontro como esse que nós estamos tendo. Eu vou sugerir, tá, que o pessoal organize um encontro no Centro Ravide, até para que as pessoas, para quem queiram conhecer, vamos ver o que pode ser feito de custo mínimo para vocês que queiram participar pessoalmente. Mas eu vejo com eles. Então, aqui, ó, eu tenho a localização das carótidas. É nessa área. Qual o sinal que eu tenho aqui? Ó? Um raio solar. Esse raio solar me indica que eu vou ter espasmos, vibrações, um som saindo da carótida. Além disso, nessa íris eu tenho um gerotoxon. O gerotoxon é um sinal que me indica as artérias, tá? E carótidas não obstruídas, mas rígidas. Então esse é o primeiro sinal, esse é o segundo sinal que eu estou tendo nessa íris. Eu tenho que observar a pupila. Esse sistema webinário não permite eu passar filmes para vocês, para mostrar os movimentos pupilares, mas eu tenho uma íris em miose, com achatamentos na área superior, com uma heterocromia de cor preta, tá? Essa área aqui vai me indicar principalmente a área cervical comprimida, mais o gerotoxon. Além desses sinais, eu vou fazer testes clínicos no consultório para poder confirmar ou não as carótidas obstruídas. Isso pode ajudar os que já têm tendência a desenvolver problemas na carótida? Sim, perfeitamente, principalmente como ex-fumantes. É esse o primeiro objetivo. Depois que você tem um AVC, você tem duas opções, né? Você pode morrer, como foi colocado na primeira parte lá em cima, ou você pode ficar com as sequelas. A grande vantagem da microsemiótica irídea é trazer essa área preventiva, como demais colegas de várias profissões, como principalmente os cardiologistas, os angiologistas, estão todas nessa área de observação das carótidas. Os médicos também, principalmente, agora me faltou a memória, que trata pessoas com mais idade. Se alguém lembrar, pode me passar aí o nome correto dele, que eu não me lembro da especialidade, tá?
mas angiologistas, cardiologistas, microciometistas irídeos, gerontologista, muito obrigado, que é o geriatra. Opa, vocês estão bem atentos. Então, temos já 4 profissionais que se dedicam muito a essa área. Tá? Cardiologista, angiologista, geriatra e microsemiótica irídea, e atualmente muitos testes médicos estão fazendo sobre essa área. Vamos à próxima íris. Sempre observando que você vai estar os sinais na área nasal. Essa íris, ela tem uma coloração amarelo palha, que leva uma pessoa a diabetes. Além da coloração amarelo palha, me apresenta lacunas. E observe interessante essa lacuna que eu estou com o mouse. Ela está fazendo uma estroflexão no período pré-natal, o que me indica um trauma no início do 4º mês de gravidez. Do lado oposto eu tenho pequenas pissoras, anéis tetânicos de coloração branca, rosário linfático de coloração amarelada indo para o marrom, que me indica obstrução arterial causada por muco. E aqui novamente eu volto. Tireoide, nessa região aqui, olha, eu tenho as carótidas, parte inferior, parte superior, juntamente com a parte nasal da área de gerotoxon, além de anéis sanguíneos, principalmente quando são difusos e criam essa formação arredondada. Ok? Hoje atendi um paciente com esse sintoma, mandei imediatamente para o hospital, então agi corretamente, foi uma coincidência. Bom, coincidências eu digo que não existe. Eu tenho uma amiga minha que fala muito assim, existe Deuscidência, né? Uma coincidência de Deus que nos ajuda. Sim, se a pessoa está tendo todos esses sintomas, você fez corretamente de enviar para um hospital. Eu vou mostrar mais abaixo uma parte como se pode tratar também. Novamente, uma íris hematógena. Orla pupilar 3, observa que tem uma maior quantidade de melanina na parte superior, uma menor quantidade de melanina na parte inferior, baixo ângulo de Fuchs, novamente anel de gerotoxon, tá? Quer dizer que eu tenho uma rigidez arterial, uma baixa defesa psíquica pelo ângulo de Fuchs baixo, certo? E novamente, olha, estou pensando na colega que perguntou os sinais que me indicam principalmente obstrução de artérias. Observe que os que apresentam obstrução de artéria com maior possibilidade são os que têm raios solares. Mas, principalmente, eu vou ter que observar como é a pessoa, tá? Todo o total da pessoa. Esse sinal aqui, olha, está do lado oposto, e aqui eu tenho pontos de defeitos. Região de maior número de sinais na área cerebral, às 12 horas, região de hipotálamo, região de superego, vários pontos de defeito, destruição de tecido e muita raiva acumulada na pessoa. Aqui eu já tenho uma constituição pluriglandular, recordando sempre que a constituição conectiva frágil vai até 60% de lacunas e acima de 60% do tecido irídeo de lacunas passo a interpretar como uma conectiva frágil. Quando eu tenho uma constituição conectiva frágil, eu vou ter uma pessoa que tem todo o sistema glandular, hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoide, adrenais, gônadas comprometidas. E as glândulas podem estar eliminando internamente ou externamente sua secreção. Aqui tem uma colega que me perguntou anteriormente se o master era bom. Essa íris aqui, independente de carótidas obstruídas ou não, eu tenho uma necessidade de
Master. Master é um conjunto, uma composição específica para ativar glândulas, principalmente glândulas em hipoatividade. Toda constituição pluriglandular necessita de master, que é um composto para essa íris específica. Somando aqui, eu tenho psoras que me indicam a compressão do tecido mesenquimal. Não resolve eu prescrever o master se eu não prescrever oxigenação para a pessoa. Então, nós temos que ter essa consciência de que quando se faz um tratamento, se faz completo. E observa aqui, eu tenho vários tipos de lacunas, mas na área das carótidas eu tenho uma lacuna à escada. E toda vez que eu tenho uma lacuna à escada, isso me indica, tá, que, 2 pontos, eu tenho uma patologia grave naquela região. Ok? Próxima. Uma série de íris para você observar. E observe que todas as íris que eu encontrei, carótidas obstruídas, eu tenho gerotoxon. Além dos raios solares. Em maior quantidade de gerotoxon ou menor quantidade de gerotoxon. Novamente uma OPI 3. Anteriormente, olha só. Essa daqui é uma OPI 2 ou 4. Por isso que é muito importante quando se faz a medição, tá, da OPI, porque até 74 microns eu tenho uma OPI 4. De 75 microns a 249 microns, eu tenho uma OPI 2. Por isso que é muito importante a diagnose, o diagnóstico, ok? Uma banda de sistema nervoso autônomo contraída, psoras, tá? Raio solar, coloração amarela, amarelada palha. Antigamente nós só reconhecíamos a diabetes através da íris pelas lacunas. Atualmente se soma a coloração amarelada. Eu posso não ter lacuna, mas tendo a coloração amarelada, tenho diabetes. E olha que escondidozinho que eu tenho aqui, ó, bem escondido, ó, uma lacuna a aspargo, bem na região do hipotálamo. Tragam à sua memória qual o significado da lacuna a aspargo. Lembre-se da cronicidade que ela vai provocar nas pessoas. Região da tireoide, abaixo, observa o mouse, ó, um raio solar. Carótidas obstruídas. Tá certo? Ok? Teste clínico. Nem todas as pessoas que vão chegar para se atender com você vão estar como essa pessoa, tá? Por favor. Esse aqui está muito facinho para a gente observar. Mas, toda vez que eu analiso uma íris, tem 3 partes. A sequência de uma boa consulta, de uma boa análise, como nós estamos aprendendo anteriormente, eu não vou me delongar aqui nessa parte, é a seguinte. Começa desde a ficha do paciente. Vocês lembram que a pergunta tem lá a reclamação principal quando vem fazer a consulta, né, inclui medicamentos que a pessoa está tomando, cirurgias, por que ela veio consultar, qual que é o histórico dela. Tá? E daí eu vou observar a íris, se eu achar necessário eu vou fazer testes clínicos, vou tocar na pessoa, na área correspondente às carótidas. Isso é muito importante. Ok? Ó. Aí você fecha um diagnóstico. Essa pessoa está aqui visivelmente, como se fosse um caroço, e não é da tireoide onde cria o bócio, é de carótidas entupidas que gerou essa situação. Mas nem sempre a pessoa vai chegar dessa forma fácil para você. Tá? Essa aqui é uma parte interna, uma área
anatômica para você saber, principalmente, que além dos triglicéridos, além dos sinais, se eu tiver problemas de coluna, principalmente na cervical até a D2, se eu tenho compressão de vértebras, eu também tenho obstrução dessas artérias maiores, que são as carótidas. Então, a maravilha da íris é ela me revelar qual que é a causa e não deixar ocorrer o AVC. Ok? Bom, aqui nós temos observado que o AVC isquêmico corresponde a 80% dos casos, que vão formar coágulos e interrompem o fluxo sanguíneo, além da obstrução causada por gorduras, por espasmos, por estresse, por depressão, que a pessoa se contrai toda. Eu também observo a coluna, da primeira cervical até a T2, para saber como é que está a situação da pessoa. O hemorrágico corresponde a 20%, e aqui, ó, quando ele se rompe, tá? E aqui é direto para o hospital se ele se romper. Tratamento, o que eu utilizo para as carótidas, tá? Depende do grau de obstrução das carótidas e da presença ou não dos sintomas. Obstruções severas, mais de 70%, mesmo sem sintomas, merecem uma atenção do especialista. Obstrução de menores de 50%, sem sintomas, devem ser tratadas com controles de fatores de riscos e medicamentos para estabilizar a placa de ateroma e afinar o sangue. Sangue limpo, parece que até os antigos falando. Fatores de risco, eu vou me colocar aqui como fator de risco. Eu tenho uma constituição mista biliar. Constituição mista biliar pega a área de fígado, vesícula e intestino delgado. Tem uma OPI 3. A OPI 3 está ligada diretamente à circulação sanguínea, tá? A ansiedade, problemas de insônia, e me leva, eu já sei que a ansiedade, o estresse, me leva a problemas circulatórios. Além disso, eu tenho todo um histórico paterno, cardíaco, hipertensivo e meus descendentes da área paterna, desde o pai, avô, todos tiveram infarto fulminante. Quem me conhece de vários locais, quem já me viu dando cursos, esse final de semana volto a falar um curso maravilhoso em Porto Alegre, que a Angiolife está realizando, observa que eu estou tomando algo direto. Porque eu viajo. Porque eu não vou falar que não vou comer carne, nem todos os lugares têm uma alimentação extremamente saudável, além de contar com a ansiedade. Você dirige um carro, você tem problemas no trânsito, e eu tenho todo esse histórico aqui para ter AVC. De risco, fatores de risco. Por isso que é importante a ficha do paciente. Então eu utilizo determinado produto para manter o meu sangue sempre limpo e a minha circulação sempre em ordem, além de fazer exercícios. Não sou um atleta, mas faço meus exercícios no mínimo 3 vezes por semana. O tratamento cirúrgico, continuando, pode ser feito com remoção da placa, né? Pode ter casos que é impossível resolver ela só com medicamento, através de um corte no pescoço ou através de angioplastia, geralmente sob anestesia local ou introdução de catéteres pela virilha. Ambos são válidos quando tem especificamente indicações específicas. Aqui, quando a pessoa já faz a cirurgia, mas se ela tiver também um grau elevado, acima de 50%, o repouso com sedação é muito importante. Cirurgia, como eu acabei de falar em cima, oxigenação é uma das terapias, anticonvulsivantes também é necessário muitas vezes, e craniotomia, que é quando eu tenho as
carótidas já obstruídas e que eu tive um caso de AVC que eu precise desobstruir o cérebro da pessoa. Não é minha área. Tá? Tratamentos flor de íris. Educação do paciente. Não existe nem terapia flor de íris, nenhuma terapia mágica. Tratamentos fazem parte de um conjunto de ação. O que é educação do paciente? A educação do paciente passa pelo microciometista observar a pessoa. Eu fiz muitos estudos e faz parte da naturologia, tá? A naturopatia europeia, conhecer fisiologia, são palavras parecidas, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Fisiologia interna, fisionomia externa. Fisionomia, linguagem corporal, psíquica, para saber reações da pessoa, os movimentos e muita atenção do que a pessoa faz. Conhecendo a linguagem do paciente, você passa a reeducar esse paciente. Muitos pacientes só vão dar importância a algum tratamento quando estiverem na cama. Então eu tenho que criar e desenvolver para esse paciente principalmente um objetivo de vida. E isso eu vou observar pela estrutura dele. Aconselho vocês a começarem a conhecer fisionomia, linguagem não verbal, tá? Bons cursos, bons materiais. Tem muita coisa, inclusive eu tenho feito traduções, mas ainda não está tudo pronto. Para daí você penetrar na íris da pessoa e como reeducar esse paciente. Nutrição segundo a constituição irídea. Exercício segundo a constituição. Todos que fizeram o curso, eu vou só dar um toque. Chegamos a 780 pessoas, tá? Então eu sei que tem muita gente me ouvindo, muitos cursistas, muitos colegas que já fizeram o curso. Então todos vocês aprenderam quais são os exercícios de acordo com a constituição. As carótidas estão localizadas na parte mediana do corpo, pescoço até a área umbilical. Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu trazer de novo aqui a câmera e vou dar uma sugestão para vocês. Relaxamento. Toda noite, quando a pessoa vai dormir, para essa área mediana do corpo, eu tenho o CD Proteção e Equilíbrio Flor de Íris, só musicado. E tem o CD Aprendendo a Gostar de Si. O que eu educo a pessoa? Uma noite ela escuta o falado, Aprendendo a Gostar de Si. Outra noite só o musicado, em dias alternados. Quando ela vai deitar à noite, essa área do nosso corpo tem muita coisa. Paratireoide, laringe, faringe, amígdalas, tá? E por aqui também passa o nervo vago. Eu prescrevo para a pessoa os 2 CDs. Deixa eu colocar aqui um pouquinho só, para você ver. E peço para a pessoa massagear. Porque quando ela massageia essa região, que passa o nervo vago, tireoide, faringe, laringe, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou protegendo toda essa área, desde a área da fala da pessoa, estou tirando a tensão dela. Pessoas que têm carótidas, hipotiroidismo, elas são pessoas assim, ó, tensas. Os 2 neuroacústicos, em dias alternados, um de cada vez, mais o gel massageia, relaxa, protege e a pessoa começa a ter consciência da voz e dessa área corporal. Isso são coisas que eu faço para mim e prescrevo para o meu paciente. Adoro fazer. Forneço noradrenalina para essa pessoa. Qual que é a função da noradrenalina? A função da noradrenalina é realizar a sinapse neural com qualidade. A função da acetilcolina é dar velocidade ao cérebro.
Agora, se eu tenho um cérebro má irrigado, com obstruções, eu dou acetilcolina e ele stop. Então, primeiro eu vou utilizar a noradrenalina, gel e uso interno, os 2 CDs, em dias alternados. Isso é possível salvar vidas. Ok? Oxygen Plus. Pessoal, quando vocês conhecerem o Oxygen Plus, vocês não sabem a maravilha que é isso. Principalmente porque o médico está autorizado a utilizá-lo de forma intravenosa, o microciometista de forma oral. O Oxygen Plus, além do oxigênio que ele fornece para liberar as artérias, ele tem um cariatomentosa, lapachol, tá? Vanádio e mais um anti-inflamatório. Pense sobre isso. Agora, se você analisa uma íris e a pessoa tem lacunas radiais, me indica que estão muito frágeis as carótidas dele, que pode haver um rompimento que necessita de uma cirurgia. Então, eu não posso passar só o oxigênio. Eu tenho que passar o oxigênio junto com a OPI dele, ou então o essencial, porque daí vai fortalecer esses vasos. Uma pessoa que faz um tratamento durante 30 dias com oxigenação, o oligoelemento correto dela, ele desobstrui as artérias, fortalece essas artérias e trabalha a área psicossomática de autoproteção também. Tenham muita atenção a isso. E eu vou repetir uma coisa. Carótidas, artérias entupidas. 40 gotas em 1 litro d'água fora do horário das refeições. Isso é um tratamento microceumetista para a pessoa. Então, eu tenho um conjunto de ação. Ok? O gel profissional, vocês lembram que eu mostrei uma imagem anterior para vocês da coluna das pessoas, da cervical, que também pode causar? Quando eu utilizo o gel profissional, o que acontece? Eu vou desobstruir essa área das vértebras. Talvez eu precise que a pessoa faça uma osteopatia, mas antes de fazer osteopatia ou quiropraxia, a pessoa já sai do meu consultório com a aplicação do gel profissional, principalmente na 7ª cervical, de uma forma total, sem colocar a esfera, porque a esfera só se coloca com gel no trauma. Ok? Em caso de já ter ocorrido o AVC, como podemos ajudar o paciente? Vamos ter que analisar, seguir todo o procedimento, observar a medicação que essa pessoa está utilizando e tem vários colegas aqui que podem dar depoimento. Oxigênio para a pessoa, aplicação do gel, aí não só mais na região da garganta, mas também na região do timo. Tá? E principalmente o trabalho do que está ocorrendo. Mas primeiro eu vou ter que fazer uma consulta para saber o grau de situação que a pessoa está. Não, a OPI não age no organismo desentupindo as artérias. O que desentope as artérias é o Oxygen Plus. A OPI age no organismo, alcalinizando o organismo, nutrindo o organismo humano e fortalecendo vasos, artérias e artérias maiores, que são as carótidas. Cada situação tem uma especificação. Se eu tenho uma artéria fraca, os vasos finos, e eu dou oxigênio, eu forço ela tanta que pode ocorrer um rompimento. Se eu atuar com a OPI e o oxigênio, eu fortaleço ao mesmo tempo e vou limpar essas artérias. A OPI age alcalinizando o organismo, fortalecendo vasos, artérias e carótidas. E veio até uma outra função da OPI, que tem muitos angiologistas que utilizam, que é para aqueles pequenos vasozinhos, né? Mulheres que têm tendência principalmente a varizes. A OPI, oxigênio e cogumelo real não deixam surgir novas varizes.
e limpam até mesmo os capilares, mas é um conjunto de ação, ok? Ô, pessoal, já é 9h06 da noite. Ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar sobre localização, dá para mim ficar aqui. Estou aqui com vocês por mais 7, 8 minutos. Até 9h15 eu posso ficar. O que é muito importante é observar o mapa, uma boa imagem da íris, ir no local, ter a pesquisa do paciente para ser trabalhado. Varizes, OPI, oxigênio e cogumelo real, além da nutrição segundo a Constituição. Recorde o que a pessoa faz completo. Mas varizes, pequenos vasos, tá? OPI, oxigênio e cogumelo real. O gel é o profissional do caso AVC. Não. O gel que o paciente usa todos os dias é o gel proteção e equilíbrio. O gel profissional é de uso exclusivo do consultório. Por favor, não me passem ou prescrevam. Isso é experiência minha. Para o paciente, ele pode ter reações desagradáveis. Tá? O gel profissional é o profissional da área da saúde que utiliza na vértebra da coluna, no paciente, no consultório dele. Ok? Algum fator que provoca o enfraquecimento das veias, provocando varizes, seja o enfraquecimento das veias, das artérias, e pessoas que não fazem atividades físicas, tabagismo, tá? Carótidas, má circulação, colesterol e triglicerídeo. Um grande abraço, colega Edson Bonotto. O fortalecimento das funções hepáticas, Gajitsu, também é fundamental? Sim, que o Gajitsu, junto com o oxigênio, vai atuar na região do fígado e estômago. Saudades suas, Edson. Semana que vem, depois da Páscoa, nos vemos, né? Pessoal, se não temos mais perguntas, quero desejar a todos vocês uma feliz Páscoa. Mas o que eu mais peço para vocês é que vocês vivam o Cristo verdadeiramente. Não é fácil viver o Cristo verdadeiramente, mas vivam o Cristo de verdade. Não é só nas palavras, mas vivam o Cristo na ação. Isso é